Então, agora eu chamo o Dr. Bertrand Duet para falar sobre a tecnologia ao serviço da qualidade de vida de populações vulneráveis, a independência assistida. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado. Agradeço antecipadamente a paciência. Primeiro pelo sotaque e segundo porque a gente vai passar do mundo high-tech ao mundo low-tech. Tá? Um momento só, depois voltamos para tecnologia um pouquinho mais sofisticada. Low-tech por quê? Porque, na verdade, a gente pensa tecnologia não unicamente do ponto de vista dos circuitos integrados, algoritmos sofisticados, mas também do ponto de vista social, ou seja, processos, inteligência aplicada dentro de processos para um fim determinado. Por isso, pensamos tecnologia no sentido mais abrangente. Então, tecnologia da saúde aqui aplicada ao quê? Aplicada a soluções para a inclusão e a ressocialização de populações vulneráveis, basicamente pessoas idosas. Então, aqui a professora já fala um pouquinho das mudanças do perfil demográfico e populacional global, na verdade, porque a transição demográfica no Brasil foi um pouquinho posterior às economias centrais, mas foi muito mais acelerada, como na maioria das sociedades latino-americanas. Nos anos 70, a mudança foi brutal. A tecnologia social, para acompanhar isso, demora um pouquinho mais. Tá? Quando tem uma mudança assim, estrutural muito acelerada, a parte social demora um pouquinho mais em acompanhar. Então, clássico, não vou matar vocês com isso, mas a mudança da pirâmide populacional, inclusive nos dois últimos censos, só peguei os dois últimos aqui, no Brasil, realmente é uma coisa notável. Estamos realmente virando uma sociedade envelhecida e com as problemáticas aferentes. Né? Primeiro, em termos de esperança de vida, e segundo, em termos de peso dos grupos populacionais dentro do contexto total. A população maior de 60 anos passou a mais de 10% da sociedade brasileira. Tá? Estamos falando de 10 anos só. Então, realmente é uma coisa muito acelerada. Geralmente, a gente não enxerga isso assim, mas é uma mudança brutal para uma sociedade. Isso significa que temos que pensar soluções para acelerar a adaptação da resposta social a esse perfil populacional. Então, comparamos aqui com a Espanha, por razões sobre as quais a gente vai voltar depois, mas basicamente estamos nós aproximando, e a projeção é que a distância seja cada vez menor, em termos de características estruturais da população. Os números relativos, a gente pega isso é um típico, desculpem, mas sou demógrafo, por isso a gente adora os índices. O índice de envelhecimento realmente está ficando cada vez mais parecido a uma sociedade dita desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas ficam mais sozinhas também. Tá? Então, mais uma vez, voltamos sobre as características estruturais. O que significa isso? Famílias menores, mais migração laboral, então as pessoas ficam sozinhas. A tecnologia tradicional para cuidar dos velhinhos era a família extendida, tá? Especialmente aqui no contexto onde a herança latina, particularmente italiana, muito importante, como aqui em Ribeirão, que a gente conhece, era a tecnologia social, era a resposta social para cuidar das gerações dependentes. Esse mecanismo não funciona mais, ou pouquíssimo. Então, temos que pensar em respostas para isso. Em termos absolutos, isso é pesquisa 2011, realmente é muito acurada. A gente está falando de 3.400.000 pessoas de mais de 60 anos que moram sozinhas. Isso não é uma estimação, isso é relevamento em campo, ou seja, pessoas de mais de 60 anos que moram sozinhas em sua casa, 3.400.000. E se a gente vai para o subgrupo 65 anos ou mais, a gente está falando de 2,5 milhões de pessoas. São muitas pessoas. O que entendemos por dependência? É importante isso porque depois a gente vê que temos que adaptar a resposta a essa problemática em função
do diagnóstico que a gente faz da problemática. Entendemos por dependência, necessidade de ajuda no cotidiano. Isso aplica para pessoas que estão não necessariamente sozinhas o dia inteiro, pode ser também para pessoas que estão parcialmente sozinhas ou que estão acompanhadas por pessoas que não necessariamente estão treinadas para isso. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam, tudo bem, o vozinho está tranquilo porque tem fulana que vai lá uma vez por dia. Mas a pessoa não necessariamente está treinada em caso de problema, ou mesmo voltando para os robôs mais pacientes, para ter a paciência necessária para ouvir o velhinho e está começando a repetir a mesma coisa, está começando a ficar em loop, voltando para a infância. Né? Então é um fato, é assim. Então não necessariamente as pessoas estão treinadas para isso. Isso passa por falta ou perda de capacidade física, mental ou intelectual. A gente fala então de dependência em termos físicos, locomoção, não poder assumir as tarefas e as atividades do dia a dia, seja higiene pessoal, seja cozinhar, seja limpar a casa, seja ter um mínimo de interação social. E muitas vezes, isolamento. Pessoas que estão realmente sozinhas o dia inteiro. Tá? Pessoas que realmente têm um déficit de socialização que faz o que o contexto acelera a condição já inicial da pessoa. Qual é a nossa resposta para isso? A proposta, vamos dizer, é um sistema, então volto para o low-tech, né? Onde a gente coloca uma capacidade de comunicação com a pessoa dentro do seu domicílio, dentro do celular. Com o pessoal do outro lado, que a gente nem contempla a possibilidade de colocar um robô, nem está assim nos planos mais delirantes, tem que ser uma pessoa humana mesmo, com a empatia, o treinamento e o perfil adequado para poder comunicar com essas pessoas. Tá? Então, estamos falando de pessoas com um perfil mais de assistência social, psicólogos, mais do que o típico perfil de call center, onde a medição da atividade é em função da rapidez na resposta, da resolução. Então, aqui é muito pelo contrário. Tá? A gente realmente quer atender as pessoas para que se sintam à vontade. Então, isso é o aparelhinho, e vamos ver algumas amostras do que significa isso. Pode ser? Então, a gente coloca esse aparelhinho aqui, que a gente tem lá. No meio do domicílio. Tem um viva-voz que tem um raio de 100 metros, aproximadamente. E a pessoa ou pode acionar isso com uma pulseira, um pingente, tem um botão de alerta, ou diretamente colocar o dedo lá sobre o ponto vermelho aqui, para entrar em comunicação em duplex, em viva voz, com o operador. Então, isso significa que em caso de emergência, se a pessoa está longe do aparelho, pode apertar, dispara a ligação, e na maioria dos casos, a pessoa caiu no chão. Então, não pode chegar até o telefone, então a gente resolve dessa forma. Ou vai diretamente e fala com o atendente. Em caso de emergência, ocorrências e tal, a gente tem os contatos dos familiares ou dos seres queridos ou das pessoas que acompanham essa pessoa, que pode ser um vizinho também, pode ser o próprio porteiro do prédio e tal, para acionar essas pessoas em caso de necessidade, seja emergencial ou não tão emergencial. Só para avisar, para dizer, por exemplo, de que a pessoa está dizendo que está terminando a medicação, etc., esse tipo de coisas. Né? Orientação médica, a gente já comentou também. Lembretes para medicação, mas também, por exemplo, antes do inverno, campanhas de vacinas, se tiver algum serviço, um novo serviço, por exemplo, perto da casa do usuário ou dentro do serviço médico que o usuário tem para avisar que tem novos serviços, novas disponibilidades, que o posto de saúde mais perto está fazendo uma campanha XPTO, etc. Quando a pessoa volta de internação, a gente faz uma ligação de bem-vinda para saber se foi tudo certo, se foi tudo bem, etc. Aniversários,
clássico, lógico, e serviços da comunidade. Então, isso, especialmente na Europa, mas também no Chile, por exemplo, onde esse serviço foi lançado um ano atrás, é muito importante para os sistemas de saúde municipais. Porque eles avisam quando não somente tem novidades do ponto de vista dos postos de saúde, mas também do ponto de vista de atividades, por exemplo, uma oficina de alguma coisa no centro social, uma tarde de choro no clube local, ou seja, tipo de atividades de ressocialização que para esse tipo de usuários são particularmente importantes. O perfil, então, dentro dos nossos usuários dependentes, entre aspas, basicamente pessoas maiores de idade, mas também pode ser uma pessoa, independentemente da idade, que tivesse um quadro clínico de fragilidade, de queda e tal. Isso inclui doentes crônicos, logicamente, portadores de deficiência, pessoas em convalescência, por exemplo, uma gravidez complicada. Isso pode ser um serviço para acompanhar nos últimos meses uma pessoa que tem que ficar na cama, que não pode se mexer, e não necessariamente tem alguém para acompanhar o dia inteiro. Quadros de solidão, angústia, depressão e tal. E uma aplicação muito importante, infelizmente, para maus tratos. Ou seja, para ter esse recurso de proteção de uma pessoa que conseguiu um mandato judicial para afastar uma pessoa que causou maus tratos, para ter isso como recurso para avisar se o infrator fica mais perto do que tinha sido combinado. Tem limitações, ou seja, em caso de limitações sensoriais severas, temos até uma usuária que quase está cega, mas como ela tem uma percepção motriz muito boa, ela pode usar o equipamento, porque ela se mexe muito bem dentro do domicílio, mas está praticamente cega. Mas uma pessoa com perda de visão recente, que ainda não se mexe bem no seu contexto, por exemplo, não saberia usar um equipamento assim. Então poderia ser até uma fonte de frustração, nesse caso melhor não usar. Doenças mentais severas e Alzheimer também não aplicam, porque a pessoa não tem não pensa no recurso. Então também isso seria dar uma falsa segurança, por exemplo, aos familiares, de colocar o equipamento sabendo que é difícil que o usuário usasse o equipamento da forma adequada. Então vamos ver alguns números para precisamente dar esse perfil epidemiológico sobre o uso desse tipo de serviços. Tá? Na Espanha faz 25 anos que esse serviço existe, então tem uma experiência, tem um track record importante para poder acompanhar e entender qual é o uso e quais as necessidades e qual é o perfil. Estamos falando de um operador em Castilla-La Mancha, no centro da Espanha, 150 mil usuários. De 1 milhão de ligações, 88% não é emergencial. Aviso de mudança de situação, ou seja, por exemplo, a pessoa quer avisar de que mudou de médico, ou que mudou de medicação, ou inclusive os filhos vão pegar a pessoa para sair de férias durante uns dias, esse tipo de coisas. 24% aquele erro famoso, tá, que eu dizia, por isso colocamos entre aspas. E 14% assumidamente, tipo, vamos bater um papo. Tá? Então, na verdade, podemos somar esses dois, é a mesma categoria. 12%, então a diferença é emergência mesmo. 77% desse 12% é realmente um quadro clínico, quadro de saúde, vamos dizer, ou queda, ou crise, ou afogamento, seja qualquer problema realmente, e 14% são as pessoas que apertam o botão e não tem resposta. Significa que alguma coisa realmente aconteceu, ou a pessoa caiu e nem consegue falar, mas conseguiu apertar. Então, nesse caso, a gente manda ou a PH ou o SAMU, conforme o plano, as características e o plano que tem o paciente, para socorrer a pessoa. Dentro das ligadas à situação de saúde, um quarto são quedas, que é o clássico. Não sei se vocês lembram, houve uma matéria aqui em Ribeirão, 2 meses atrás, eu acho, sobre a quantidade de quedas de pessoas idosas aqui em Ribeirão Preto. Então, reflete exatamente isso. Porque Ribeirão, nesse sentido, e por isso a gente
quis montar a primeira operação no Brasil aqui em Ribeirão, é um mercado muito característico, precisamente dessa mudança acelerada do perfil demográfico populacional, com muitas pessoas que de repente se encontram com maior esperança de vida, mas morando sozinhas, e não necessariamente com os familiares por perto, tá? Com muita migração laboral na segunda geração. Dores várias, e cardiorrespiratório muito importante, enjoo, tontura, ou seja, os típicos quadros associados às pessoas de certa idade que não necessariamente são doentes crônicos, mas simplesmente a maquinária que começa a funcionar de outra forma, por exemplo, de forma elegante. Então, quais são os nossos objetivos? E voltando para o low-tech, no sentido de qual o objetivo do serviço e aplicação que a gente faz, o uso que a gente faz da tecnologia, tanto do ponto de vista tecnologia do hardware, quanto, e o mais importante, os processos e a inteligência que a gente coloca dentro do sistema da oferta. O primeiro, e por isso a gente está nos posicionando em termos de um serviço de independência assistida, ou seja, realmente o objetivo é que as pessoas maiores de idade, que nem a professora Roseli comentava no começo, ela dá ferramentas para as pessoas se sentirem mais autônomas e poder ficar o maior tempo possível, ou todo o tempo que elas puderem, dentro do seu contexto doméstico. Conforme a experiência espanhola, mais uma vez, o uso desse tipo de serviços permite, estadisticamente, retrasar de 3 a 5 anos a internação de uma pessoa idosa num centro especializado. Ou seja, as pessoas podem ficar mais tempo, 5 anos, quando você tem mais de 65 anos, é muito tempo, né? Tudo relativo, né? As pessoas podem ficar mais tempo no seu próprio domicílio, no seu contexto habitual, e tudo mais. Ou seja, é simples entender que as pessoas estão mais à vontade, e o mais interessante é que nas pesquisas as pessoas expressam isso mesmo. Tá? As pesquisas na França indicam que 90% das pessoas mais de 65 anos declaram que elas querem ficar o maior tempo possível dentro do seu contexto doméstico, sua casa e tal. A diferença são ou pessoas que estão num contexto estressante, conflito familiar, o que for, ou porque realmente tem pessoas que dizem tchau. Isso é muito impressionante também, né? Quero morar com velhinhos, não quero me preocupar com limpar a casa, vão fazer um clube. Tem pessoas que realmente têm outra percepção das coisas. Mas geralmente as pessoas querem ficar mais tempo dentro do contexto doméstico e tal. Isso tem outro impacto quando a gente fala de redução de tempo de internação. Tá? Muitas vezes a convalescência se faz melhor dentro do contexto doméstico também. Não unicamente no dia a dia, mas também voltando de alguma intervenção, algum problema de saúde. Isso faz o quê? As pessoas mudam de comportamento. Só o fato de saber que tem esse backup, que tem, como a senhora lá falou, né? Que bom saber que... Tá? Só o fato de saber que você tem esse recurso te dá mais segurança. Me lembra os cariocas que sabem que a praia está ali, não? Mesmo que eles não usufruem, mas só de saber que a praia está ali é bom, né? Facilitar uma intervenção rápida em situação de emergência, então realmente essa é a aplicação emergencial mais conhecida, aquela imagem do botão de pânico e tudo mais. Aumenta a eficácia de tratamentos médicos precisamente porque aumenta a autoconfiança das pessoas, tem todo um quadro psicológico que favorece e realmente só de saber, mais uma vez, que tem acesso a um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica, muda realmente a percepção das pessoas. Depois a gente vai sobre, do ponto de vista do sistema de saúde, o impacto econômico disso. Logicamente, vocês já podem imaginar. E redução do tempo de internação, tem a dimensão puramente clínica de redução da exposição a infecções hospitalares, tá? Que pessoas mais frágeis, maiores de idade e tal, isso é muito importante. Né? Ou seja, por exemplo, em serviço de oncologia geriátrica, qualquer dia a menos lá dentro minimizar o risco de infecção hospitalar de forma muito importante. De fato, a gente estamos trabalhando num piloto com, você falou do antes, né? Vou falar da concorrência, tá? Com o Sírio-Libanês,
precisamente um serviço de oncologia geriátrica para oferecer serviço na deshospitalização dos pacientes. 5 minutos? Tchau. Não, rapidinho. Para acelerar a deshospitalização dos pacientes, e a principal preocupação deles é isso, minimizar a exposição à infecção hospitalar, fora de aumentar, melhorar a convalescência no contexto doméstico. Nesse caso, só parêntese, na verdade o problema geralmente não é o paciente, é a família. Porque quando o velhinho sai do hospital, geralmente a família fica assim, não sabemos o que fazer com a pessoa. Será que a gente vai saber cuidar dele ou dela e tudo mais? Então, muitas vezes, esse tipo de serviço tem que ser vendido, na verdade, para a família. Tá? E todo o contexto com o qual, na verdade, a gente demonstra aqui num contexto com vários tomadores de decisão. Tem o usuário, mas também tem o contexto com o qual também é importante interagir. E otimização de recursos. Então, vamos ver um pouquinho rapidamente. A estimativa basicamente é essa. Para cada euro investido em teleassistência domiciliar, nesse modelo clássico, vamos dizer, a poupança é 2,5. Então, você multiplica em termos de investimento social, você tem um retorno de 2,5 vezes. Como? Através de todos os elos da cadeia do sistema de saúde, vamos dizer. Seja consultas médicas de família, atendimento primário, consulta na enfermeria, especialistas, urgências hospitalárias mesmo sem internação, menos atendimentos presenciais, menos internações. O que eu estava comentando antes. Só de saber que você tem acesso a ligar para dizer, olha, tenho tontura, o que eu faço? Muitas vezes as pessoas ligam para a ambulância, ligam para o SAMU, vão fazer a fila lá no posto de saúde, entopa o sistema. São casos que podem ser tratados perfeitamente dentro do domicílio ou à distância. Então, realmente tem um impacto sobre o sistema de saúde muito importante, que realmente é o mais importante para chegar a essa ordem de grandeza, essa ordem de magnitude em termos de poupança para o serviço de saúde como um todo. E os serviços sociais, ajuda a domicílio, cuidadores, centros residenciais e tal, e serviço de emergência eventualmente, e também menos necessidade de utilizar recursos, às vezes caros. Cuidadores especializados, residências, remoções, ambulâncias para aqui, ambulâncias para lá, etc. Último passo, voltando para o mundo high-tech, onde que a gente estamos caminhando. Depois desse tipo de intervenção, a gente vai para uma convergência tecnológica, na qual a gente vai falar na próxima palestra, proximamente, já que temos 2 minutos ainda, que tem a ver com a integração da informação com outras ferramentas e particularmente indo para a telemedicina. Okay? Então a gente vai trazer a tecnologia também de pontos de saúde, que são quiosques onde você pode medir sozinho as suas sinais vitais. Tá? Isso, por exemplo, está em piloto na Europa, em farmácias e empresas para saúde laboral, esse tipo de coisas. E também tem versões móveis. A gente já tem uma tablet e com terminais para tomar sinais vitais, conectados por Bluetooth, que permite uma forma muito eficiente. E talvez o mais importante do que isso é que toda essa informação você pode centralizar e aproveitar no máximo. Você pode comparar essa informação, você pode fazer com que a pessoa tome as suas próprias sinais vitais e o médico acessa remotamente. O médico pode ter ferramentas para ver a função da variação do perfil, disparar alarmas, para fazer uma ação proativa com relação ao usuário. Isso para doentes crônicos, logicamente, é imediato, já existe de fato, já está sendo feito aqui no Brasil, mas tem um potencial para maximizar isso e, sobretudo, aplicar políticas e medidas preventivas com relação a essa saúde populacional. E o último ponto que eu queria mencionar é instituições. A gente também tem tecnologia para melhorar a gestão de instituições, por exemplo, centros de dia ou hospitais psiquiátricos, geriátricos ou não, com controles de acesso, com sistemas para otimizar o uso do pessoal profissional. Por exemplo, você coloca uma pulseira num paciente e você determina os perímetros dentro dos quais eles podem se mexer, sem ter que ficar, conforme a tecnologia tradicional, preso na cama. Né? Então,
e realmente pensar, e nesse sentido tem muito da tecnologia social escandinava aplicada a sistemas de saúde para dar um maior grau de liberdade aos usuários, mas com tecnologia que te permite otimizar os recursos. Então, voltando sobre esse exemplo, a pessoa tem uma pulseira, se ela passar fora do perímetro permitido, dispara um alarme e o enfermeiro imediatamente vê. Paciente perfil tal, passou perímetro tal, tal porta. Então, pode ir lá e pegar a pessoa e trazer ela de volta. Proximamente com o robô também.